Vamos usar os superpoderes do C++ para a gente fazer aqui só com vector, tá certo? Então meu objetivo é fazer um std vector de int vet, e aí eu tenho vou usar begin, middle e end só para compactar a informação da tela, tá certo? Então eu tenho o begin, o middle e o end, ok? Então qual é o teste que eu faço para saber se está na hora de parar o meu merge sort? Como é que eu sei que só tem um elemento? O size. Não. Eu tenho só os índices, tá certo? Begin, middle, end. Eu não tenho os iteradores. Como é que eu sei que eu tenho só um elemento? Se o end for o begin mais um. Se o end for um elemento depois do begin, né? Então, se o end for um elemento depois do begin. se o end for como o intervalo é aberto, na hora que o end é um elemento depois do begin, esse cara tá sozinho. Então não tem mais quem ordenar. Ok? Então, se end for igual a begin mais um, retorne, está ordenado esse cara, ok? Se eu tenho mais do que um elemento, eu tenho como quebrar em duas partições, ok? Então quem é o middle? O middle, desculpa, eu vou ordenar de begin até end, tá certo? Esse middle é uma etapa intermediária. Quem é o middle? O middle é o begin mais end dividido por 2. Porque o begin ele pode estar em qualquer lugar. Se eu estou ordenando entre o 4 e o 10, então vai ser 4 mais 10 dividido por 2, 7. Okay. Então vai ser do 4 ao 7, aberto. Ele começasse no início. Não, porque ele pode estar em qualquer partição, né? Pode pegar a partição depois pode estar em qualquer partição. Então entre 4 e 10 vai ser entre 4 e 7 aberto, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer recursividade? Sim. Ah, tá bom, agora tudo faz sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Porque pra mim recursividade sempre tem que ter inteiro, alguma coisa assim, retornar alguma coisa. Mas dá certo, funciona. Ok, então se eu não conseguir ordenar porque é muito complexa essa partição, eu vou chamar ela de novo para esses duas bandas, né? Então eu vou chamar o meu merge sort de vet de begin até middle e depois chamo o merge sort de quem? De middle até end, ok? E depois que eu fizer isso, eu chamo o quê? O método de intercalar, né? Aí para isso vamos usar os superpoderes de algoritmo e depois a gente constrói. Só um lado, né? Para depois fazer o outro. Exato, include algoritmo. Não sei se já inseri lá em cima. In place merge. In place merge. Não, esse daqui só faz mesmo in place. Só pegar os dois vetores pré-ordenados e colocar num só local. É isso que esse cara faz. Então quem é o first? O first é vet.begin mais b, né? Assim, a posição, o ponteiro para o começo. Ó, eu tenho três caras: o começo, o meio e o fim. Quando esses dois métodos voltarem, eu já tenho ordenado entre o começo e o meio e entre o meio e o fim. Então eu vou chamar esse método aqui só para pegar essas duas bandas ordenadas e gerar um novo vetor com todo mundo ordenado. Só que esse cara usa ponteiros, ó. Ele precisa. Esse place merge já vai ordenar. Ele vai ordenar os dois vetores que já estão ordenados. Vai jogar num lado. Exato. Então ele precisa de três ponteiros. Pro primeiro, pro meio, pro final. Esse o quê? Mais B. Exato, só funciona porque é vector, senão eu teria que dar o advance. Que ele sairia andando de um por um. Esse in place, os vetores têm que estar pré-ordenados para poder funcionar? Sim, senão ele não funciona, não faz o trabalho dele. Entendeu? É o merge dentro sem usar a memória auxiliar. É isso que ele faz, o in place merge. Então quem é o middle é o begin mais m, e quem é o end? Eu só não entendi esses parâmetros aí dele. Begin mais end. Quando eu chamo o merge sort, eu vou chamar para ordenar entre o begin e o end. Quero ordenar entre o begin e o end. Está falando de quais parâmetros? Do in place? Ou do merge? É do in place. Tá, o in place ele precisa de três coisas, porque é isso que o in place a gente chama de intercala, que é o método que a gente vai fazer.
O que é que o intercala faz? Ele vai receber o começo, o meio e o final. E vai pegar esses dois vetores que já estão ordenados e criar um novo vetor ordenado a partir deles. Esse intercala já está implementado no algoritmo e o nome dele é InPlace Merge. A gente vai usar o InPlace Merge só para ganhar tempo, mostrar o algoritmo funcionando e aí a gente constrói ele. Eu entendi isso aí, só queria saber um pouco desse mais B, do mais N. Porque o InPlace Merge ele trabalha com iteradores. Então ele precisa de um iterador para o começo, um iterador para o meio e um iterador para o fim. Como é que eu consigo um iterador para o começo? Tá, entendi. Eu pego o beguinho e dou tantos saltos para frente. Pego o beguinho e dou tantos saltos para frente. Pego o beguinho e dou tantos saltos para frente. Ok? Aí depois a gente vem aqui e faz esse cara, né? Tá aqui, ó. Begin, middle, end. Ok? R, G, B. Só para a gente poder enxergar a partição, né? S que ele está trabalhando é civil ponto 7 faixa entre begin e end. São os dois parâmetros para ficar a faixinha amarela para a gente ver qual é a partição que a gente está trabalhando. Então aqui eu não quero mais o insert sort, eu quero o merge sort. Com muita sorte. Não. Engraçado, né? Então, o primeiro é o 0 e o último é o vet.size, porque os intervalos são abertos, né? Ixi, massa demais, olha aí. Cara, que estranho. Olha aí. Não, Massa demais. olha aí. Olha isso aí. Esse é o Merge mesmo? É. Tem certeza? A gente não. É porque como a gente não implementou o InPlace, não dá pra ver os Os elementos troca, andando, né? Então ele simplesmente junta os dois grupos, né? No caso aqui, esse é o começo, o meio e o fim. Ok? Então, na hora que ele ordenar, Como é que vai? aí vai pra segunda parte. E agora vai fazer esses dois. E agora esses os dois grandes grupos, né? Olha aí, rapaz, que massa, cara. Então o jogo do Merge é só brincadeira de posicionamento, né? Passa pra mim esse algoritmo. O jogo do Merge é só o jogo do posicionamento, que é justamente chamar a recursão para ir descendo até onde eu só tenho um elemento. Porque a brincadeira acontece na volta. Quando ele sai voltando desses pequenos blocos de um elemento, ele sai chamando o método que chama intercalação, né? E aí agora a gente vai fazer a nossa própria versão do intercala. O que é que o intercala faz? O que é que estava tão massa, né? Eu não É tenho só dar um pop. que fazer nada, né? Front pop. Fica massa, acho. Só me diga uma coisa, essa recursão aí eu tô meio confuso, professor. Em relação ao último nível, depois de chamar todas as vezes para um lado, qual o último momento ele vai. O último momento vai estar partindo para voltar, vai ser esse if aí, né? Se o é igual a Exato. o é igual a Ele sai chamando a recursão. Tum. Na hora que a recursão tá bem aqui, ó. Sabe o que ele é? Na hora que eu tô bem aqui, chamo o begin é o 0 e o end é o 1, ele vê que a partição mesmo só tem um elemento, porque o end não vale. Sim. Então, como a partição só tem um elemento, esse cara volta. A minha outra chamada chamou pro begin sendo esse cara e o end sendo esse. Então, na hora que ele chama isso daqui, também só tem um elemento. Ele faz o quê? Volta. Voltaram essas duas chamadas aqui, ó. Aí, quando ele vê essas duas chamadas aqui, esse é o begin, esse era o meio, que se tornou o começo da outra, e esse é o end. Aí ele vê begin e middle. Aí ele vai ordenar esses dois caras, ordena e volta. Aí ele fica esperando o resultado desse. Chegou no 6, volta. Chegou no 7, volta. Não, eu entendi essa lógica. Eu quero saber onde é que tá ordenando ali. Ele ordena no intercala. Porque o jogo aqui é que ele só ordena vetores pré-ordenados.
esse vetor não está pré-ordenado? Tá. Só o 3? Sim. Só o 5 não está pré-ordenado? Quando ele pega esses dois caras que estão pré-ordenados e ordena, eu tenho um vetor pré-ordenado. 6 está pré-ordenado, 7 está pré-ordenado. Ordenei 6 e 7 porque os dois estão pré-ordenados, tem um novo vetor pré-ordenado. Agora eu vou ordenar 3 e 5 com 6 e 7. Tem um novo grande vetor pré-ordenado, que aí vai esperar o resultado do outro lado. Então é só o jogo do retorno. É como se eu fosse entrando, e na hora que eu chego lá, onde eu não tenho mais como dividir, né? Aí eu vou subindo e ordenando. Na hora que eu vou subindo a recursão, eu vou ordenando. Que é a parte do in place, Que é a parte do in place merge. Tá. Ok? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho esse método aqui, ó. Int b, int m, int e. Ok? Eu tenho esses dois vetores que já estão ordenados entre eles. O b do b ao m e do m ao e. Ok? Então eu tenho que criar um novo vetor a partir desse grupo aqui. Um novo vetor onde todo mundo está ordenado. Como eu vou precisar de memória auxiliar, eu posso criar aqui um... Só do B, não. Um int B. Um int C que recebe valor de... Não, um int M que recebe valor de M. Poderia, por exemplo, criar um vetor de tamanho n menos b e outro de m. Não, é porque o que eu tava pensando, ó. O que eu tava pensando. Buguei. Poxa, vamos fazer um vector de int auxiliar, tá certo? Tudo bem? Qual é o tamanho de auxiliar? Auxiliar ponto... Aqui é um std. std. Qual é o tamanho de auxiliar? Auxiliar ponto... Eu vou precisar para esse cara de E menos B mais 1. E menos B mais 1. Ok? E, por exemplo, se esse daqui eu estiver indo do 0 ao 8, eu preciso de 8 menos 0, 8. Então não preciso do mais 1 não. Porque é aberto o intervalo. Então não preciso do mais 1. Ok, o reserva ele não coloca nada dentro do vetor. Ele só evita que eu fique duplicando o vetor. Você já sei quantos elementos eu vou colocar. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso de dois ponteirinhos, né? Um que já pode ser o B, né? Eu vou andando com o B e vou andando com o ponteiro do meio para saber em que posição eu estou dos dois vetores. Tá certo? Eu só vou precisar fazer uma cópia desse cara aqui porque eu tenho que saber onde é que termina o primeiro. É isso que eu tava falando. Né? Então eu vou chamar esse cara aqui de int BE, né? O end1 recebe m. Então tenho que ficar andando pensando em B. X recebe m. Então eu vou pensando em B e X até que os elementos estejam finalizados. Quando é que eu não tenho mais o que fazer? Vamos pensar assim. Quando Quando B ou é 0. Quando alguma das duas partições acabar. Eu não preciso mais ficar quando é que eu não preciso mais ficar comparando um e outro? Quando o B for igual a M e quando o M auxiliar for igual a E. Eu não preciso mais comparar as partições quando uma delas tiver acabado. Então quando o B foi Então, é o que eu disse. enquanto eu vou fazer o processo de comparação. Enquanto B for diferente de M, eu não vou usar. O M vai ficar mudando, não? Não, eu vou mudar o X, sim, tá sim. certo? Enquanto B for diferente de M e Faz sentido. eu só posso comparar se os dois existirem. Enquanto B for diferente de M e qual é o outro? X for diferente de E, aí eu posso comparar. Comparo e ando. Até que em algum momento ou B encosta no M ou X encosta no E. Na hora que um dos dois encostar, eu não tenho mais quem comparar. Ok? Por que você criou esse X? Porque o M tanto é Pra não perder o final da primeira partição quanto o começo da segunda. Se eu sair andando com M, eu não sei Pode parar mais.
onde é que acabou a primeira partição. Tá certo? Então, para não confundir, eu vou criar outra variável aqui. Então, vou andar com x e y, tá certo? Então, x começa no m e o y começa em b, e assim a gente não mexe nas variáveis originais. Tudo bem? Então, cadê? O x começa no b e o y começa no m. Então, eu vou andando com x e y sem mexer nas variáveis originais. O x ele vai até o m e o b vai até o e o y vai até o e. Então, eu vou andando. Na hora que um dos dois chegar, a partição acabou, eu não posso mais comparar os elementos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, se as partições ainda têm elementos, o que é que eu tenho que fazer? Comparar. Se vet x for menor do que vet y, então, o que é que eu vou fazer? Pega o elemento da frente. Vou pegar o elemento do x, colocar no meu novo vetor, na verdade, e vou andar com o x. Pego o elemento do x, boto no meu novo vetor e ando com x. Se não, pego o elemento do y, boto no meu novo vetor e ando com y. Ok? Ok. Professor, Ah, mas aí depois que eu colocar tudo nesse auxiliar, tem que botar tudo no original, né? depois eu tenho que botar tudo no original. Não daria pra fazer tipo uma cópia no auxiliar? E Não, ficar dá. botando no É o que original? o in-place merge faz. In-place, dentro do mesmo lugar. Mas ele é muito mais complicado do que fazer com auxiliar. Não, por exemplo, pegar o original e copiar no auxiliar. Para tu copiar de volta já para o original? Não, tipo assim, eu já copiei. Eu entendi. Você copia tudo para auxiliar e depois vai copiando de volta para o original. Mas no fundo é a mesma coisa. Certo, não é? É a mesma coisa, é a mesma complexidade, é a mesma quantidade de cópias. Tudo bem? Então bora lá. Então, vou fazer aqui em duas etapas, né? Então vou fazer o quê? Auxiliar.pushback de vet x, correto? Sim. E depois eu faço X. x++. Se for o else, auxiliar.pushback de vet y, isso, y++. Eu sei, mas aí, como eu não vou fazer... Posso fazer assim, ó. Fazer assim, tá? Int P. Se quem é o menor é o x... Complica não, rapaz. Bota o if e abre esse negócio aí. Retorna. Retorna o endereço de x, se não retorna o endereço de y. Olha aí, é o crime. Pra que complicar desse jeito? Isso é pra deixar mais interessante. Não entendi foi nada. Aí, É foda, né, bicho? Parece até que não fez tudo com ela. eu tava em todas as aulas, eu não faço isso aí, sabe? Dormiu. Quem dormiu é foda. Bora lá. Acho que foi 2 semanas de fios, por quê? Porque Vou fazer assim mais fácil, tá? ele tá criando um ponteiro e tá usando Ganhador, quem foi que ganhou? Quem ganhou foi o x ou foi o y? Se o x é menor, quem ganhou foi o x, correto? Uhum. Ok? Então eu guardo quem foi o ganhador. Então eu digo que eu vou pegar o ganhador e Aí o ganhador depois... vai receber ou x ou y, o Exato. são x ou Se o x é menor, o ganhador recebe o x, o endereço do x. Se o y é menor, o ganhador recebe o endereço do y. Legal isso aí. E aí eu faço o vet ganhador mais, que aí eu já incremento a variável certa. Ele dá pra fazer qualquer tipo de variável. Isso é aquele Sempre negócio for comparação, né? Hã? Isso é Sempre aquele for negócio. comparação, né? Sim. É. Você lembra daquele. Legal. Eu prefiro fazer com ponteirinho, né? Fatorial? Não, eu fiz um negócio de soma que eu disse que dava pra fazer em uma linha, ou foi fatorial que eu falei que dava pra fazer em uma linha. Foi fatorial, né? Pois é, desse jeito. Não, mas tipo, eu poder botar Aí bota return e string e lá onde recebe botar... Ok, quando acabar essa linha, o que é que aconteceu quando acabar esse bloquinho? Quando acabar esse bloquinho, algum dos dois acabou, correto? Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que secar o outro bloco. Como um dos blocos acabou, o outro bloco ainda tem alguém. Então tenho que secar o bloco que ainda tem alguém. Então,
Posso fazer assim, ó. Enquanto x for diferente de m, se ele entrar nesse laço é porque esse bloco tem alguém, correto? Uhum. Tudo bem? Então eu faço o quê? aux.pushback de vet x mais, porque aí o x vai andando. O senhor pode fazer a mesma coisa ali de cima. O quê? Não, porque é que eu preciso dos dois blocos. Que eu preciso testar os dois blocos. Ó, se o x, eu preciso de duas instruções, que eu tenho que verificar os dois. Se o x for diferente do m, eu dou um pushback de vet x e depois incremento o x de 1. Se o x ainda for diferente do m, eu dou um pushback de vet x. Mas não é possível os dois serem... Só se os dois forem. Mas eu não sei qual dos dois que não está seco. Então eu tenho que fazer o código para os dois. Mas você não podia fazer, tipo, dentro daquele... Eu tenho que esperar isso daqui terminar. Quando isso daqui terminar, algum dos blocos está seco. Não sei qual. Então eu tenho que rodar isso daqui para os dois blocos. Se esse daqui não tiver seco, copia. Se esse daqui não tiver seco, copia. Eu tenho que rodar para os dois blocos. Algum dos blocos está seco, eu não sei qual. Então eu tenho que mandar copiar o bloco que não tiver seco. Roda nos dois. Aí se tiver seco não vai Exato. nada, e Se tiver o primeiro roda, tiver vai. seco, ele não entra nesse Eu while. não sei, mas eu penso assim, ó. Eu penso assim. Eu ia colocar assim, ó. Se x for maior do que y, então é x. É y. Se x for menor que y, então é outro. Tudo Por bem. quê? Porque Mas de um qualquer vai forma- estar zerado. Um vai Eu tá zerado. sei, mas aí ó. Só que aí tu vai fazer o seguinte. Ah, é porque não dá menos. Tu vai ter que fazer um if aqui. E tu vai ter que comparar x e y para chamar os dois caras. De qualquer forma, tu vai ter que chamar. Então esse daqui tu só faz uma instrução. Porque se esse daqui tiver vazio, ele já quebra de cara. É tão legal. Se esse daqui tiver vazio, ele já quebra, Rebolar vazio, já vai quebra de vazio. cara. Entendeu? Então, de alguma forma você tem que testar se o primeiro tá vazio ou não. Então, de cara você já pode mandar fazer isso daqui. Eu sei que quando terminar esses dois laços, auxiliar tá lotado. Não é verdade? Então o que é que eu tenho que fazer? Copiar de volta. Não, porque é vet dessa posição aqui. É vet entre B e E para pegar auxiliar. Fazendo do jeitão bem C, né? Int igual a 0 e menor do que Não, a gente tem que ser igual a int B, não. aux. Ponto. Não. Ah, Aux. Vou interar em cima do aux. I mais. Então aqui é vet B. I mais B. Recebe aux I. Certo. Porque aí quando o aux for 0, o vet vai ser B. Quando o aux for 1, o vet vai ser B mais 1. Professor, porque esses containers usam um tipo diferente de inteiro no size? Porque o size ele não pode ser negativo, não tem um tamanho negativo. Eu comprei menos meio metro de corda. Ele já deu um problema tão chato já com o size já. Comprei menos meio metro de corda, não existe. Então o size ele tem que ser sem sinal. Aí para poder, como a gente sempre usa int, né? Porque int são só 3 letras, size e t são 5. Mas nós somos muito econômicos quando a gente está fazendo as coisas, né? Então a gente, assim, acho que foi, né? Vamos enxergar isso daqui. O que é que a gente pode enxergar aqui? Não dá para ver o vetor auxiliar, né? Mas dá pra gente ver, Botar aí, ó. pelo menos, não dá pra gente ver o vetor auxiliar. Ah, Mas dá pra gente ver o x e o y andando. por que não dá pra ver o vetor auxiliar? Porque o vetor auxiliar tá fora do vet. O que é que eu veria? Mas é só botar ele como parâmetro. Mas tem que alterar a função do show. Não, porque ela vai passar um vetor, só não diz qual é. Você diz qual é a... Entendi. Mas desconhece, por exemplo, começa com o vetor e depois trabalha com o Eu vetor. ia ficar trabalhando com dois vetores. Mas ia ficar engraçado. A gente pode botar pra rodar. Bora lá. O que é que vamos ver onde é que eu posso botar pra enxergar aqui. Aí, ó. Dentro do while, né? Pra eu ver o x e o y. Então, bora lá. Vamos fazer... Cadê a função? SQL show. Viu? Tá ali, ó. Essa daqui, né? Você passa o vet como parâmetro. Isso que é observação, viu, bicho? Então aqui eu vou passar... Não é o B e o M, né?
Eu posso travar o B e o M. Eu vou passar o X e o Y também. De Yellow e Ciano. Esse mais é muito legal, mano. Tem que botar intercala também. Tenho que trocar. Eu vou trocar esse in place merge Pelo intercala ali. pelo intercala aqui. Fica raiva de Python na frente. Faz o quê? Você tem que usar hashtag pra comentar. Só faz. Só que também tem esses caras aqui, né? Também tenho que botar pra poder enxergar, senão não vou ver o restinho. É só copiar, não? Sim, mas eu tenho que abrir o escopo, porque são 2 comandos. Sim. Podia colocar só no final, não? Mas aí a gente não ia ver os tracinhos andando. Ah, entendi. Os tracinhos andando. Acho que foi. Agora é só chamar o merge. Não tenho muita fé que deu certo, não. Sempre dá um buguinho de nada esse negócio. Mas também. Aqui é o... Vai intercalar agora, eu acho. É, Por quê? Tem agora. deu certo. Por que deu certo? Ó, legal que dá pra ver, ó. Ele não tá mostrando o auxiliar, mas tá mostrando tipo o menor, né? No Você caso. não colocou no auxiliar? Pra mostrar? Não, coloquei no original. A gente vê o I e o J no original. Mas bota auxiliar, só pra ver. Porque aqui você realmente vê que ele tá procurando o menor elemento, né? Passa o menor, e aí ele trava. Não vai não. Só por diversão, deixa o Bobzinho ficar feliz. Muito Né? boa, Né? Mó pai, não mostra auxiliar. É muito bonito o velho. Colorido, né, bicho? Pior que o bicho é bonito mesmo, mas. A gente vê o. É legal ver o coisinha andando, né? Procurando o menor. É Vai muito botar lá legal. auxiliar agora. Praticamente. Bora pro Isso eu auxiliar. gosto do nosso É só amarelo. botar Só. aux. O que é que vai mudar aqui? Intercala, só no intercala. É só no intercala, professor. Tudo bem. Eu não posso. Deixa em paz. Se ao invés de VET eu passar direto AUX, eu acho que ele nem vai rodar. Roda. Porque o AUX não tem o mesmo tamanho de VET. E o B e o M não fazem sentido para o AUX. O AUX ele teria que mostrar só ele. Porque B e M são para o outro, né? Eu teria que mostrar só esse view, ponto show, de cara pro... Eu pensei que isso ia alterar. Tipo, ia só pegar o outro lá e botar o aux. Vou botar os dois, que aí fica... Não, vamos chegar Vai ficar bugado. Aí um estado mostra um estado mostra o outro, né? Então vai ter que colocar o auxiliar depois do veste. É, depois então. Porque o veste ele vai sobrepor. Verdade. Não, ele vai mostrar os dois. Não, vai ficar por cima, professor. Não. Ele substitui os estados. Ele substitui, ele vai guardar as duas coisas. Olha aí, ó. Olha ali. Aí vai lá. Pra que isso, professor? Ficar brincando com as Como assim, coisas. não? Olha aí. Ó, aqui é o auxiliar. Não bosta só auxiliar, mano. Olha aí. Olha. Caraca, que bonito, cara. Isso é psicodélico. Isso é. Caralho, eu não sei o que tava mais. Psicodélico. É psicodélico mesmo, isso aí, mano. Você bota Ó, legal que dá pra ver o auxiliar bem direitinho crescendo, né? É. Porque ele, Vai ser no final, vai ser mais no como uma visualização, Vai ser ele, massa no final mesmo, no último. como uma visualização, ele Aí, distribui, assim, né? Equidistante os estados, por isso que a gente vê eles compactarem, assim, né? Olha aí. roda o hashtag, vai. Olha, vai colocando todos os estados de forma ordenada. Olha aí, mano, que bonito. Vai, bota só o auxiliar agora, pra ficar mais massa. É, bota só o auxiliar aí, bota. Mas bota o auxiliar com as Pode, corzinhas. Não dá pra ver o auxiliar com as cores, cara. Não, bota só o auxiliar. Porque o auxiliar, ele sempre tá ordenado. É. O auxiliar sempre tá ordenado. O legal é que ele vai ficar igual. Os dois estão crescendo para ficar exatamente Caraca, vai ser. iguais. Ficou Legal. uma massa, assim, deixa assim. Paga a luz aí, o negócio fica piscando. Mas quem tem que Vai. Não, uma piada. Ok. Só faz o teste. Só o teste, vai. Vai. Só o teste, vai. Não puxa nada, só. É, Pessoal, fazer
né? A expectativa. Tu vai. É porque tá acostumado a pessoa. Acho que é LED isso aí, certeza. O que, mano? Isso aí, acho que é LED, tá pescando aí. Pisca LED. Chega por olhando, você atenta. Parece que nós estamos hackeando algum órgão federal. Caraca, que lindo, cara. Eu disse, a minha dica foi boa, mano. Você der. Liga aí. O que tu pensou, não foi? Se ele fosse colorido assim, ia ser mais da hora. Eu acho que eu tô prevendo assim a bolsa de valores aí. O crescimento aí, Liga ó. devagar, rapaz. Ai, ai, eu quero ver vocês fazendo isso daqui sozinhos, estúdio. Que isso, seu sábio? Que isso? Eu tô fazendo aqui por diversão, mas vocês têm que fazer também, ué. Vocês têm que saber fazer isso daqui. A gente faz junto pra vocês aprenderem, mas não é porque eu fiz que vocês sabem fazer. Caraca, o cara tá rindo mesmo. Bora pro último agora. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver se num golpe de sorte a gente consegue terminar isso daqui. Ai, Quick. Não. Quick sorte. Esse é o mais legal de bom de todos. Isso é chato de se ver. Vamos nós. Vamos ver se eu consigo lembrar o Quick Sort, né? Senão só fosse não. Void Quick Sort. Porque ainda tem o Merge em lista. Não, mano. Mano, vamos até a última gota de sangue. O Merge em lista é bem mais difícil que o Quick, por isso vai ficar pra vocês fazerem de trabalho de casa. Eita, não, mano. Não faço nem esse, eu faço. Não, mas ó, dá pra fazer. A diferença vai ser o quê? Tudo. Não, vai ser pouca coisa aqui. Mas não tem como somar a posição de se dividir por 2, né? Dá sim pra somar e dividir por 2 na lista. Você conta quantos tem até o elemento, né? Faz um laço para contar. Maria. E depois que você descobre a quantidade, você avança metade da quantidade. Ixi. Bora lá. Vamos aqui fazer o Quick Sort. Minha cabeça não está absorvendo isso aí. Vector de int. Essa jogada dele. Vamos lá pra poder contar todos os elementos que tem na lista. Vamos lá. O Quick, ele é diferente do Merge por uma coisa. Bora lá, vamos aqui. O Quick, ele é diferente do Merge por uma coisa. O Quick fica mais fácil de entender se os intervalos forem fechados. Ok? Então, quando eu penso numa partição, o final faz parte da partição. O Merge, o final, não fazia parte da partição. Então, o final era aberto. Mas o Quick é mais fácil de fazer se o intervalo for fechado. Tá bom? Então, eu vou pensar no Quick Sort entre begin e end. Ok? Então, qual é o meu... Deixa eu lembrar o Quick Sort. Aí no caso vai ser repetir o fim desse no início do outro. Não. Da outra parte. Aí eu vou passar... Se eu quebrar no meio, eu vou fazer até meio menos 1 E do meio pra e frente. do meio e até o final. Certo. Ok? Então, quando a gente for quebrar, quando a gente for chamar lá embaixo, eu vou calcular o meio, vai ser begin mais end dividido por 2. Ok? Então, o meu primeiro quick vai ser de begin até meio menos 1. Mas se você tá fechado então. Falta passar o VET, não? Meio até end. Não, que eu. Não, meio menos um. Ó, porque eu não posso ter a mesma sobreposição aqui, porque os intervalos não são abertos. Então esse cara vai até o meio menos 1 e esse aqui começa de meio. Porque esse cara faz parte da partição. Então eu não posso colocar meio aqui por 2. Porque se eu colocasse meio para os dois, eu estaria com o mesmo elemento nas duas partições. Não vou passar meio mais um. Dá no meio. Tanto faz, dá no mesmo. É. Tanto faz fazer até meio e meio mais 1. Tanto faz aqui. Tem que passar o VET, não, professor? Tem, eu só estava mostrando aqui como é que ficaria. Entendeu? Então, ou eu faço esse daqui sendo até menos 1, ou eu faço esse daqui sendo mais 1. Tá certo? Tudo bem?
Então vamos lá, qual a ideia do quicksort? Quicksort é, eu tenho que descobrir quem é o meio, porque o meio não é a metade. Desculpa, eu coloquei isso aqui porque vocês estavam falando. O meio não é a metade. Quem é o meio? Essa é a pergunta. Vixe, Maria, por que ficou assim? O meio é justamente o ponto que eu encontro alguém do qual todo mundo para a esquerda é menor e todo mundo para a direita é maior. Tenho que achar esse ponto no qual eu divido menores que esse cara, independente que eles estejam ordenados ou não, e maiores que esse cara, independente que eles estejam ordenados e não. Beleza? Então, a gente pode começar o quick pegando um valor qualquer. E em torno desse valor, que a gente chama de pivô, eu vou descobrir quem é que é menor do que ele, quem é que é maior do que ele. Ok? Então, poderia fazer um valor aleatório entre começo e fim. Poderia pegar o primeiro, poderia pegar o do meio, não faz diferença, porque se o vetor não está ordenado, então eu posso pegar qualquer um. Então, mas aí vai precisar ordenar, né? Tudo bem, mas assim, é como se tu tivesse um conjunto de cartas, tá certo? Então tu pode pegar qualquer daquelas cartas para ser o pivô. Então, tirou que é o 7, então tu vai começar a ordenar todo o teu conjunto. Quem é menor do que o 7 vai para a esquerda, quem é maior do que o 7 vai para a direita. Entendi. Então, o valor desse cara aqui não interessa, entendeu? Então a gente pode chamar de value ou pivô. Por exemplo, pode ser um valor válido, vet B. Não faz diferença. Então, eu só preciso pegar um valor que seja válido dentro do conjunto. O que é que eu quero fazer agora? Quero sair andando da direita, procurando alguém que seja menor, porque eu quero achar o cara que está no canto errado. Tudo bem? Tem uma partição aqui. Aí eu quero procurar alguém que esteja no canto errado aqui. Aí encontrei um cara que está no canto errado, ou seja, que é menor do que o valor. Aí eu vou procurando aqui outro cara que esteja errado. É sempre melhor pegar o primeiro, né? Tanto faz. Não, mas se pegar o primeiro vai ser mais prático, né? Pode ser. No fim de tudo não vai mudar a diferença nenhuma, porque todos os valores eu não conheço nenhum. Basta que eu pegue um valor válido. Pego um valor válido do coisa. Então o que é que eu vou fazer? Comecei do lado de cá procurando alguém que esteja no canto errado. Opa, encontrei um cara que é maior do que o meu pivô. Desculpa, menor do que o meu pivô. Se ele é menor do que o meu pivô, provavelmente ele tem que estar do lado de lá. Aí eu venho daqui procurando o quê? Maior. Alguém que seja maior. Achei esses dois caras, significa que eles estão no canto errado. O que é que eu faço? Troco os dois. E aí eu continuo, entendeu? Achei, troco. No caso, se não tiver um Achei, maior. troco. O que acontece se eu saio procurando alguém e esses caras se cruzam? Aí já tá. O ponto de cruzamento é justamente quem diferencia quem é menor de quem é maior. É justamente o ponto de cruzamento. Esse local onde os caras cruzaram. Ok? Então vamos dizer que vamos fazer de início começa com o B e o fim começa com o E. Então eu vou fazer o início ir para frente e o fim ir para trás. Ok? Então vamos lá. Enquanto vet na posição início for o quê? Menor Quando é que eu paro? quando ele for maior. Eu paro quando o vet nessa posição for maior, que significa que esse cara está errado. Não é o início que está andando? Na hora que eu conseguir um maior, eu paro. Então, enquanto for menor do que pivô, eu faço o quê? E mais. Vou andando para frente. Ok? Depois eu coloco uns outros pontos de parada aqui que a gente vai precisar. Certo? Mas vamos nos até aos básicos, tá certo? Enquanto vet J, início e fim, né? Enquanto vet fim for maior do que o pivô, o que é que eu faço? Fim menos. Vou fazer o fim voltar. Tá certo? Ok? Se I for menor do que F, o que é que significa?
for maior, né? Não, se for menor, significa que os dois caras não se cruzaram ainda. Ah, sim. Vim andando, parei. Andando, parei. Se eles não se cruzaram ainda, o que é que eu tenho que fazer? Só. Trocar esses dois caras. Vim procurando um cara errado na esquerda, achei um cara errado. Vim procurando um cara errado da direita, achei um cara errado. I é menor do que F. Então, esses caras têm que trocar de lugar. Eu faço o quê? Troco os dois. E eu continuo o algoritmo. Troco. Troco. Até que I não seja menor do que F. Tá bom? Então o algoritmo vai rodar sempre nesse swap. Eu vou ter um laço aqui maior, tá certo? Um laço maior aqui. Então, esse é o swap principal, que vai fazer com que os elementos façam isso. Então, se for menor do que F, daqui a pouco eu vou colocar uns outros controles. Então, o que é que eu vou fazer? Swap de quem? Vet I com vet F. Vamos colocar o resto dos controles. Isso daqui, tudo vai rodar enquanto... E for diferente de F. Exato. Então, enquanto I for menor ou igual a F. Por que menor ou igual a F? Porque se ele estiver em cima do F, eu ainda não tenho meu ponto de separação. Porque os dois ainda vão estar na mesma partição. Tá certo? Eu tenho que realmente que eles estejam separados. Porque esse determina o final da primeira partição e esse vai ser o início da segunda. Se cruzaram. Beleza. Então agora eu tenho que ordenar de começo até esse cara e de final até esse cara aqui. Tudo bem? Preciso de menor igual aqui também. Porque se for igual, eu troco. Mas foi igual você trocar. Porque se for igual, não tenho que trocar. Onde é que... Pronto. Eu troco. Se eu troquei, o que é que eu tenho que fazer agora? Pronto. Na hora que eu troquei, eu ainda tenho que analisar esses dois caras que eu troquei ou posso passar para os próximos? Posso passar para os próximos. Como é que eu passo para os próximos? I mais e F menos menos. Como é prefixado, eu poderia colocar direto aqui, né? I mais e F menos menos. Pós-fixado. Ok? Tudo bem? Ok. Em que casos eu tenho que chamar o quicksort de novo? Quando eu tenho mais do que um elemento. Ou eu boto o controle aqui ou eu boto o controle aqui. Posso colocar aqui no começo, né? Agora eu tenho que ordenar entre begin e... Entre begin e quem? E F. E esse daqui entre... I. Quando tem mais de um elemento, o que, professor? Quando eu só tenho um elemento no conjunto, eu preciso ordenar? Não, só tem um. Não. Então, o meu quicksort, por exemplo, se... Qual é o meu controle aqui para eu sair? B igual a E. B É mais um. mais um igual Se B mais 1 for maior ou igual a E, Return. return. Ok? Tudo bem? Fechou. Aqui eu preciso passar o vet. Só isso? Acho que sim. Mentira. Não sei, vamos testar para ver se funciona. Bota a visualização aí. Tá mais feio de ver. Vamos lá, o que é que a gente vai enxergar? A gente quer enxergar o I andando, não é verdade? A gente vai enxergar. A gente tem para ver o B, o E, o I e o F. B, E, I, F. RGB yellow. Certo. Mano, eu tô crente que eu tô esquecendo alguma coisa. Tá muito simples. Eu tô achando muito simples. Vai dar certo. O Doug achou simples.
Tá simples, pô. Pelo que eu tinha visto no código, tinha cor. O Não swap tem também, tem alguma coisa pra mostrar aqui no swap. Muito simples. O que eu vi ser tá mais feio. Eu também. É porque essa é a minha versão do Quicksort. Não, assim, no sentido de que eu tive que procurar várias formas de enxergar o Quick até que... Isso Tanto- é mais otimizado que o outro. Não, é porque todas são equivalentes. No fundo, você tem que dividir duas partições. Umas você vai fazendo pivô fixo e outras proporcional ao pivô, até que eu achei essa que você vai caçando no meio, entendeu? Então essa foi a que eu achei mais simples de entender. Vamos botar a visualização aqui. Bota no ponto vivo. Vamos botar as barrinhas aqui pra gente ver as faixas que a gente está trabalhando. sview.set faixa entre B e E. Agora temos que chamar o Isso é coisa. aquele negocinho amarelo de baixo? Exato. Quicksort. Como os intervalos são fechados, entre 0 e vet size menos 1. Se der certo, é a primeira vez. O vector é um std vector. Rapaz. Pode dar certo primeiro. É mentira. Se der certo primeiro, né? Que? Tá errado. Não terminou não. Tem alguma besteirinha que ele tá errando. Tá errado. Bora lá. Tá meio certo, né? Sabia. Não foi assim, não. Vamos caçar Eu acho o que é aquele negócio igual, erro. professor. É um negócio igual. Tem algum igual bugado aqui. Eu acho que não tem, senhor. Se o i for menor... Mas não vai fazer diferença igual aí. Ele vai fazendo swap. Mas não vai fazer Peraí, diferença. tem um caso que os dois estão um em cima do outro que eu tenho que garantir. Ah, sim, tudo bem. Lembrei o outro controle que estava faltando. Ok. Eu posso ficar indo para frente, não é verdade? Eu vou, mas eu não posso passar do final da partição. Tem um detalhezinho aqui, tá certo? Eu posso ir para frente, mas eu não posso passar do final da partição. E eu posso ir para trás, mas eu não posso passar do começo da partição. Ok? É só pra continuar na frente. Exato. Então tem uma condiçãozinha aqui, né? Enquanto o vet for menor do que pivô e for menor do que... E for maior. Não, eu ando em que condição? E for menor. Eu ando enquanto ele for menor e o i for menor do que end. Não posso deixar ele passar do Verdade. end. Aí no F menos menos faz a mesma coisa. Exato. Sendo só menor do que F, não sei já não. Menor do que end. Eu não posso deixar ele passar do end. Mas Ah, vai sim. Ah, tanto faz. Aqui a mesma coisa e... Professor, F. esse if não tem que ser antes, Maior não. do que. Antes de ver o vetor. O if. Não. O Não. i menor do que F tem que ser antes de ver o valor do vetor, não? Não. Não, tanto faz. E F maior do que begin. Será que esse controle daqui... Será que esse controle aqui é suficiente? Os dois estão como aí, então faz. Será que é suficiente? Fosse um é que Aqui? faria diferença. Se fosse o primeiro dois. Bora lá. A gente tá trocando os elementos. Testa tudo, professor. Mais fácil. É porque você não sabe se o quick tá terminando a parte ou não. Eita. Aqui deu uma travadinha. Aqui deu uma travada. Eita porra. Vou matar aqui. Mas não fez tipo com ela. Peraí, vamos ver. O nosso RAND tá travado ainda, né? Pra gente ter sempre o mesmo. Isso daqui é importante, ó, porque a gente acha o estado bugado e a gente sempre pode rodar com ele. Vamos caçar aqui o que é. Enquanto i porque ele for nunca vai ser menor maior. ou igual a f. Ele nunca vai ser maior. Aonde?
Nesse caso aí, eu acho. Porque vai chegar um caso onde ele vai parar de somar. Ele nunca vai ser maior. Exato, tem um caso desse. Tem que ser diferente. Esse cara aqui tem que ser menor igual. Porque eu preciso andar para poder eles saírem um do canto do outro. Entendeu? Porque quando eles estão um em cima do outro, eles nunca vão passar. Eles ficam presos verdade. e eles não andam. É. Eles precisam andar. Então esse cara tem que ser igual. Tem que ser igual. Vou botar aqui outra diferente, não? Dá no meio. Deixa eu Não, ver Quando aqui. roda assim, vai. Quando um é menor que o outro, eles continuam sendo diferentes. Mas ele precisa dar o mais dele, no mesmo. Será que dessa vez foi? Não foi não. Foi Eu não. acho que não foi não, tô vendo ali um pedacinho ali. Bam. Uns pedacinhos ali. Vamos caçar que Só caso um especial é esse. De B até F, de I até E. Intervalo fechado. É de B até F mesmo, professor? Não. É porque o F ele tá sendo alterado. O F. O que tá entre F e I? Será que eles estão ordenados? Na teoria esse cara aqui cruzou. Só não seria, por exemplo, de B até F, do outro de F. F mais De F 1 até mais 1. Ah, é. F mais 1 até E. Roda. Tem que deixar assim. Mudou alguma coisinha, roda. É assim, mudou um ponto e vírgula. Fecha. Eita. Entrou em loop. Ixi, Entrou em loop, ficou preso aqui já. você não, eu achei. Foi só nesse. Até onde ele foi, ele tá certo. Ai, pitombas. F menos 1, no B. Sucesso, bicho. Vou ter que pescar, mano. Bora lá pegar, pedir ajuda dos universitários. Aí lá, né, bicho? Vamos lá pescar aqui a resolução. Tá estudando a gente, né? Universitário aqui são mais, rapaz. Não tem que fazer não, mano. Deixa eu pescar aqui a Ah, resolução. Ordenação. Professor. Sortes. Esse daqui é o Quick. Quick. Blá, blá, blá. Chamei aqui de esquerda e direita, mas não faz a menor diferença. Enquanto VET I menor do que X e I menor do que direita. Justamente para ele não passar Sim. do limite. Mesma coisa. Só para enxergar, blá, blá, blá. Tudo bem. Enquanto Menor igual, tá igual lá. se menor ou igual a J, eu faço a troca e mais J menos menos. É só o controlezinho aqui. Controlezinho. Se J for maior do que isso, porque não foi o J que veio Quem é descendo? que é J aí? O J no. Ah, tá. Ah, é. O controle Só F, né? era o nosso F. Se F for maior do que a esquerda, eu chamo a recursão. Ah, faz sentido. Faz sentido. É verdade. Porque senão ele ordena ao contrário. Ele vai passar, né? Ele começa a ordenar ao Não contrário. entendi não. Se o F for maior do que a esquerda. Peraí. Porque o F não é o cara que passou. Ah, Então, eu só posso ordenar. Esquerda é o B. Vamos ver, volta lá pro nosso original. Onde é que estava aqui? B, né? Esse daqui é o nosso original, né? 7, ordenação. Cadê? Esse daqui é o nosso original. B e F. O B é a esquerda. Exato. Eu só posso chamar esse cara. Cadê o nosso controle? Tá funcionando? Tá. Não, aqui eu tenho que saber. Se isso aqui estiver errado, isso aqui tá bugando, né? Se B mais 1. O que é o elemento? O que é tem um só. Não. O intervalo é fechado, na verdade. O intervalo é fechado.
Então não tem esse mais um. Esse intervalo é fechado. Roda. Era, mano. Eu Tu tem que pensar, mano. Intervalo fechado, uma partição de um elemento, B e E são a mesma pessoa. Porque o meu intervalo é fechado. Então se o B for maior ou igual a E, eu não tenho o que fazer e aí eu volto. É equivalente àquele 2 ali. É, porque quando eu fazia B mais 1, aqui eu tenho uma partição com duas pessoas. Mas continuava sendo maior que E. Tudo bem, mas assim, B mais 1 é uma partição de duas pessoas. Aí deixar essas duas se tiver desordenado, bagunçado. Ah, faz sentido, vai. Faz roda. sentido mesmo. É a partição de duas pessoas. Aqui, se B for maior ou igual a E, é uma partição de uma pessoa. Se é de uma, não tem o que fazer. Aí ficava um cabo desordenado. Desordenado porque eu estava falando com partição de Roda aí. de 1. Vamos ver se agora é isso. Ah, bicho, a gente já começa assim. Eu acho que é isso. Eita, shit. Eu acho que foi aquela alteração do Paulo. Aquela alteração. Não, pode estar certo, né? O Paulo foi mexer, bicho. Não, isso... É, tá certo. Roda. Ai, mano. Assim, eu tenho que pensar no que tu tá fazendo, mano. Aí, roda. Porque esse aqui tá um Porque pouquinho. eu tenho que tirar o F aí, ó. Volta pra original. Por que isso aqui tá diferente? Porque o Paulo falou, né, bicho? Eu não Não, falei isso se daqui é era o foi, I, não. mano. Não, ele falou assim. Isso daqui era I, mano. Então, Era volta F, lá, Volta lá em não. cima. Vai, roda. Volta lá em cima. Não, volta lá em cima. Não, não vai funcionar. Bota maior igual. Bota maior igual. Não, deixa assim que vai Não, bota funcionar. maior igual. Bota Não, maior vai não. Não, molequeiro. Pera aí, mano. Só. Esse cara garante que o I não vai passar do E. Sim. Enquanto o I for menor do que E, I mais. No máximo, I vai ser igual a E. Na hora que o I estiver na última posição e dá um mais. No máximo, I vai ser igual a E. Na hora que eu chamar o sort, os dois vão estar colados. E aí ele não vai fazer nada. Tem que ser igual mesmo. Fala. Ok. E ele tava. Então o que a gente tinha mudado era esse cara aqui, Não, né? vamos lá. O I. Agora vai. Quem confia digita 1. Ai. Agora vai. Eita. E aí, você não acredita? Eita. E agora? E agora? Vai. Acho que passou. Mas menino. Eu disse que era o Paulo. Paulo tá com Paulo. Passou. Tira o rende de 2 agora e teste por. Não, tira um print aí, bota no Agora bota igual. Dá certo. Bota igual também pra ver. Vai dar certo, bicho. Confia no Igual o que, mano? Aí em cima. Tanto faz aqui. Porque aquele controle garante que ele não passa. Eu falei, Então, bicho, que era isso. Igual significa que eles têm uma partição só. Esse da bugar com o Natan. Maior ou igual. Porque quando dá ímpar, uma das partições, uma vai ter 1 e a outra vai ter 0. Aí quando eu chamo a partição 0, eles passaram. Quando eu chamo. Quando dá ímpar que divide, chama recursão. Não há dúvida. Mas, por isso que no outro código eu chamo aqui embaixo e não aqui em cima, por causa dessas baldeações. Então, no outro o controle é aqui. Porque aqui eu testo se tem mais de um elemento para poder chamar. Se F é maior que B. B, É mais simples vai ver daquele jeito, professor. Deixa eu ver do jeito. F é maior do que B, eu tenho mais de uma partição. Se E é maior do que I, eu tenho mais de uma partição. Aí a gente não tem esse controle aqui. Mas no fundo eu acho que é a mesma coisa, né? Não, Quick não é tão fácil não. Tá errado. Faz, Eu acho que é a mesma coisa aqui. Sim, Quick é do Paraguai. Deu, a mesma coisa. Massa que você pensa que ele errou, mas. Opa, acertei. Opa! Fique de boa. Diga aí. Que Ok, eu vou deixar esse controle embaixo aqui, eu acho ele mais óbvio, né? Aham.
Aqui eu tenho mais do que um elemento, aqui eu tenho mais do que um elemento. Vou tirar todas as visualizações para a gente ver ele sequinho, tá certo? Uhum. Sem todo trambolhado aqui do... Dá play e solta pra mulher. Você fez no gosto, né? Caralho, bicho, tu tá esquecendo tudo. Aí, traz tu, mano. Ok, então eis aqui Quicksort, né? Então bora aqui, vamos dar uma olhadinha, vamos ver de novo aqui o que é Quicksort. Então vamos lá. Quicksort eu preciso de um valor, que é o valor pelo qual eu vou caçar os limites, né? Então eu começo, o I começa no primeiro, o F começa no fim. E eu tenho que fazer I e F se cruzarem. O objetivo é esse. Então, enquanto I for menor ou igual a F, o igual tem que existir. Porque se o I e o F estiverem no mesmo lugar, então eles estão na mesma partição. Eu tenho que ter eles realmente separados. Então, se for igual, eu tenho que realmente fazer eles passarem. Tá certo? Enquanto I for menor ou igual a F, eu tenho que fazer eles andarem. Então, enquanto eu tiver com o valor menor, ande, procurando alguém que seja maior. Mas eu não posso passar do limite da partição. Então, enquanto o I for menor, mas não estourar o limite da partição, vá para frente. Enquanto o F for maior, mas não estourar o limite da partição, vá para trás. Se eles forem menor ou igual, troque e ande. Porque quando eu troco, eu tenho que agora analisar os próximos estados, né? Troquei os dois já estão na posição correta. Então eu tenho que fazer andar. Então esse igual aqui é importante, esse igual aqui é importante, para garantir que quando eles forem um sobre o outro, I e F estejam iguais, ele entra no while, ele faz a troca, que não vai significar em nada, mas ele anda. Então como ele anda, termina a partição. E aí eu chamo o quê? Se essa partição entre o começo e o F que passou tiver mais do que um elemento, chama. Se essa partição que está entre o E, O F e o I e o F. o I e o E, anda. Ok? Eu acho que aqui a gente não precisaria evitar de ele passar do fim. Bastaria que ele passasse do F. E aqui também passar do I. Porque na hora que eles que se cruzarem, não precisa mais fazer. Ah, eu tirei todo view. Mas vai rodar. Pessoal, mas ele Essa vai vez tá bugar, certo, não? não? Porque ele nunca vai conseguir ser igual ao I. Ele nunca tá no chão aí. Ele não vai ser igual, entretanto, ele vai aumentar. Não, mas ele não vai conseguir ser igual, então ele nunca vai conseguir sair. Não, mas ele vai dar certo, sabe por quê? Vou explicar. Ó. Porque o I, ele nunca vai ser igual ao F, certo? Aí ele vai fazer o swap uma vez. Aí no outro swap, Vou testar aqui. ele vai ficar igual. Igual? Vai. Não vai ficar ordenado, mas vai funcionar. Não vai ficar ordenado, não vai funcionar. Não, mas vai sair do ar, não vai ficar infinito. Vamos ver aqui. O propósito é não ficar infinito. Se for pra dar mais, vai dar agora. Ó, deu errado. Viu, bicho? Então, esses controles aqui tem que ser realmente os limites da partição. E aqui, B. Eu acho ele simples. Eu não acho ele tão complicado não, o Quicksort. Não, o simples quando é você fazendo é a gente olhando, né? Quando a gente fazendo. Mas, tipo assim, o intercala é mais chato de fazer do que o Quicksort, o intercala. Aqueles controles de ficar andando com o outro e copia e não sei o que. Acho que treinando direitinho, são um conjunto de passos que é com algum esforço memorizável. Entendeu? Não é um conjunto de passos que o cara diz, meu Deus, faz o menor sentido. Entendeu? Existe uma certa lógica, né? Então, eu tenho começo de partição, fim de partição, pivô aleatório. Menor ou igual nos dois limites, para garantir que eles passam. Enquanto for menor e não estourar a partição, anda para frente. Enquanto for maior e não estourar a partição, anda para trás. Se as partições forem maior do que um elemento, chama recursão. É compreensível, né? Porque, professor, complexidade ele sempre imagina o pior caso possível, né?
Não. Você tem complexidade do pior caso, do caso médio, você tem vários tipos de Do complexidade. melhor caso também. Sim, Do melhor caso, né? sim. É inútil, mas sim. Nossa. Não, existe, mas é inútil mesmo. Não, por exemplo, bubble sort. Mesmo no melhor caso, ele vai rodar aquele negócio 300 vezes. Porque ele não faz checagem, né? Então o bubble sort sempre vai analisar n ao quadrado vezes, independente de que ele já esteja organizado. Ele não vai fazer os swaps, mas ele vai fazer todos os testes. Então, É o que a gente faz, né? ok, acho que foi. Acabamos aí a parte de Falta a dica, né? ordenação. Agora A foi dica. sorte. O Radix, deixa eu ver, eu acho que eu tenho o Radix aqui só pra mostrar pra vocês. Não, ele pega, por exemplo, as casas decimais. Ela ordena. Ah, é, eu vi. Decimal, decimal. Viu onde? Aí no final Daquele lado, da gráfica. eu tava vendo que é mais rápido que. É o mais rápido, só que Tá, ele você bota assim, ordenar vai em terço. empilhando. É massa, né? Deixa eu ver Porque a aqui. gente separa os menores que Eu são. tava vendo que, tipo, ele é o mais rápido, só que ele só sabe ordenar inteiro. Acho que é assim. Você viu onde, visou? Não faz sentido não, Zé. O quê? Não, eu passei as férias vendo esses vídeos de ordenação. É bom, é massa, né? É, Esse vídeo de ordenação. Não, só. É que nem você vê aqueles vídeos de faca quente, de prensa hidráulica. Acho que quem a faca quente é massa, ó. Prensa hidráulica. Eu uma vez parei na prensa hidráulica, cara, era muito massa, mas esmagando ouro, foi muito. Fica quase líquido quando faz perto de esmagar assim. Só É deixa eu faca ver. quente, mas quando os caras cortam. Eu Ali tinha. quando tem um bolão de liga. Antigamente- Eu não gostei tanto daquela não. Eu tinha um. Quebrou. Parabéns. Pô, Você esteve com sorte hoje. Quebrou não, mano. Só saiu, ó. Não, é porque. Ai, tem esse negócio de open pra abrir isso aqui. Ah, faz Só sentido. saiu, Não, ó. Tá. cara, não é assim, não é assim. Não, é porque tem esse aqui, ó, close e open. Aí eu pensei que open era pra abrir isso aqui, mas é pra sair esse negócio. É não, acho. É pra É? abrir o visor. É pra abrir o visor. Não, mas eu fiz Quebrou. isso.